E hoje eu vim trazer aqui duas respostas, né, para duas perguntas distintas, né, de clientes distintos, para você ver que realmente é uma questão que permeia aí o ambiente, né, o mundo de quem está buscando a compra do seu imóvel. E embora sejam perguntas diferentes, elas tratam sobre o mesmo assunto. A primeira pergunta foi a seguinte: Evelyn, o meu marido está comprando um imóvel e eu gostaria de saber se esposa, tendo restrição, se eu vou impedi-lo ou se ele pode fazer a aquisição normalmente. Pergunta número 1. E a pergunta número 2 é: Evelyn, eu quero comprar o meu imóvel, mas eu tenho restrições, mas elas não são na Caixa Econômica, são em outros lugares. Posso comprar meu imóvel? Então vamos lá. Eu vou responder as duas perguntas, né, com uma mesma informação. O que acontece? O banco, seja Caixa ou seja qualquer instituição financeira, ela não vai conceder um crédito para um cliente que já tem indícios de que não tem, apontando, né, para essa inadimplência. Se você tem restrições nos órgãos de proteção, quem são os órgãos de proteção? SPC, Serasa, cartório de protestos. Se você tem naturezas de dívidas nesses ambientes, que são órgãos que controlam qualquer instituição, é muito evidente que não vai ser concedido um crédito para você. Porém, a sua busca, né, o seu desejo de comprar imóvel também não precisa se encerrar por aí. Eu gosto muito dessa área de recuperação financeira, né? Porque às vezes tem cliente que está nesta vida de inadimplência, de tem apontamentos, mas porque precisa só se reorganizar prioridades para liquidar essas dívidas. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você liquida essas contas, você torna-se novamente um potencial comprador. A sua vida não precisa encerrar aqui. Ah, eu devo, pronto, então não vou comprar, não vou pagar. Não, isso não é, uma situação estática. Ficou, pronto, acabou. Não, você pode transformar o seu estado hoje, né? A sua situação financeira hoje diante de um banco, seja ele qual for. Evelyn, de que maneira isso? O que acontece? Evidente que você vai precisar liquidar suas dívidas, só que elas são um motivador de você não estar comprando o seu imóvel hoje. Existe uma situação nos bancos que é o quê? É o que a gente chama de score. O que é o score, né? Score é uma classificação. Essa classificação, ela é calculada ou ela é elaborada com base no comportamento financeiro daquele cliente, né, daquele proponente, no mercado financeiro como um todo. Então vamos supor, você paga todas as suas contas em dia, antes do vencimento, tá liquidado, tá tudo redondinho, tal. Você tem um bom score. Outro proponente, não tem nome sujo, eu não tenho apontamento no SPC, não tenho protesto, não tenho nada, mas eu pago as minhas contas às vezes 2 dias depois do vencimento. Eu não tenho essa organização, essa educação, né, de pagar as contas todas tempestivamente, todas dentro do prazo. Você, ainda que não tenha um nome sujo, um nome com restrição, você provavelmente vai ter um score muito baixo, porque você diante de uma conta pequena, uma água, uma luz, não importa que natureza você diante de uma conta pequena, uma água, uma luz, não importa que natureza seja, você tem um comportamento de inadimplência. E isso vai fazer com que o seu score diminua. Então, o que acontece? É importante sempre você ter essa leitura a respeito do seu comportamento diante de uma conta, porque o financiamento, ele é de fato uma conta de natureza maior do que uma água, uma luz, vamos pensar assim. Então, você tem que ter, como diz, né, tem que ser fiel no pouco para ser colocado no muito. Exatamente sobre isso. O banco, ele vai ter esse conceito por trás dos sistemas, né? Nós não temos poder, nós analistas de crédito, nós não temos atuação de como o sistema tem esse cálculo, né? Ele é uma coisa bem informatizada. Mas nós sabemos como ele se comporta, por isso que eu tô aqui te dando essa dica. Então, vamos lá. Se você é casado no papel, ok? Vocês têm o seu estado civil hoje é casado e você pretende comprar um imóvel, o CPF dos cônjuges se complementam. Então, se a esposa tem um nome sujo, o marido não vai comprar. Se o marido tem apontamentos, a esposa não vai conseguir comprar. Vocês casaram e aí as informações do ponto de vista financeiro, elas se unificaram, ok?
Não sei se já aconteceu com algum cliente aí, vamos supor, você era solteira, você tinha uma conta no banco, aí você casou e aí falou, vou colocar meu cônjuge como conta conjunta, e aí o seu score, seu limite, tudo caiu. Por quê? Porque a situação financeira dele, a partir do momento que você casa, ou dela, né, vice-versa, elas se unificam. Por isso que os dois precisam ter um comportamento financeiro adequado para você buscar o seu crédito, ok? E se você é solteiro, você tá com apontamento, se quer comprar o teu imóvel, você precisa partir do princípio de fazer essa lição de casa, regularizar esses apontamentos um a um, né? E aí, essa situação de imprópria, né, neste momento, ela vai mudar. Você vai se tornar um potencial comprador, mas necessariamente vai precisar fazer essa lição de casa, ok? E eu quero deixar para você o seguinte: você tá com dúvida? Evelyn, eu tenho um monte de restrição, eu não sei nem por onde começar. Me chama a gente no WhatsApp, nós não prestamos esse tipo de serviço, mas eu gosto de dar essa assessoria, essa orientação, porque você se torna um cliente futuro, né? Eu tenho clientes que às vezes ficam comigo meses, eu já tive clientes que ficou comigo anos, para depois comprar o seu imóvel. Então assim, a gente procura orientar, de repente você não sabe onde você tem que ir, você não sabe que um protesto, você tem que pagar o credor principal e depois pedir a baixa do protesto, às vezes você já pagou uma dívida, mas ela ainda está constando, Evelyn, por quê? Qual que é a natureza? Quais são os caminhos? Tá com dúvida? Chama a gente. Nós temos esse serviço em paralelo. Não é bem um serviço porque nós não temos essa cobrança sobre ele, né? É uma orientação que vai fazer com que você, que hoje não é um potencial comprador, se torne um potencial comprador. Tá sem esperança? Vem pra cá, me